Aleluia, graça e paz, queridos, sejam bem-vindos ao nosso Tadel. Queria convidar você agora a baixar a sua cabeça, vamos orar juntos, mas convide as pessoas que estiverem aí perto de você, na sua casa, convide as pessoas para a sala da sua casa e vamos nesse momento adorar o nome de Jesus todos juntos. Eu creio que esse dia é um dia especial, Deus quer falar conosco de forma especial. Então abra o seu coração, esteja com fome, com sede, porque Deus tem muito para falar conosco, eu tenho certeza disso. Então vamos orar pedindo ao Senhor que Ele nos abençoe, que Ele realmente continue derramando do seu poder sobre nós. Temos visto a mão de Deus durante todo esse tempo, temos visto a provisão do Senhor, em meio às crises Deus tem nos sustentado, mas vamos agradecer e pedir que Ele realmente Ele possa estar falando conosco de uma forma especial. Pai, no nome de Jesus, obrigado por esse tempo, obrigado pela sua presença, obrigado pela sua provisão, obrigado, Senhor Jesus, porque o Senhor nos amou primeiro, porque o Senhor nos conquistou. Nós estamos aqui, Senhor, para te adorar, reconhecemos a sua santidade, a sua soberania, a sua majestade, reconhecemos que tu és o único Deus soberano e tu és o Rei das nações. Pai, nessa hora, venha nesse lugar, toca os nossos corações, libera sobre nós uma nova unção, libera sobre nós uma água, Senhor, fresca, para que possamos, Senhor, saciar nossa sede. Nós oramos, Senhor, pedindo que o Senhor fale conosco através das canções, fale conosco através da palavra, e tudo que seja feito, seja para a Tua glória, no nome do Senhor Jesus. Nós queremos declarar, Senhor, que só Tu és santo. Nós queremos adorar o Teu nome porque o Senhor é digno. Vamos adorar juntos o nome de Jesus. Tudo está preparado aqui. A casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar. Os filhos já estão chegando aqui. Agora somos 2 ou 3 ou mais. Encontro meu coração disposto a queimar por ti. Todos os versos e canções que eu conseguir cantar, todas as vezes quebrantado, só quero te falar, pois teu é o reino e a glória para sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Reino e a glória para sempre. Domínio e o poder. Amém, amém.
Tu és incomparável. Tu és incomparável, Jesus. Tu tens a voz mais doce. Tu me compraste para ti, não resistirei, te servirei até o fim. Diga isso. O teu amor é incomparável, nada é igual à sua voz, a voz mais doce que eu já ouvi, que me amou e me chamou pelo nome. A voz mais doce que eu já ouvi, que me salvou, com seu sangue me comprou. Eu te amarei até o fim. A voz mais doce que eu já ouvi, que me amou e me chamou pelo nome. A voz mais doce que eu já ouvi, que me salvou, com seu sangue me comprou. Diga a voz mais doce que eu já ouvi, que me amou e me chamou pelo nome. A voz mais doce que eu já ouvi, que me salvou, com seu sangue me comprou. Tu és santo, Senhor. Não há outro como nosso Deus. Vamos todos juntos declarar que Ele é digno. Digno de receber a glória, a honra e o poder. Digno de receber a glória, a honra e o poder.
somente a ti, Jesus. Santo, santo é o Cordeiro que venceu. A morte não deteu o nosso Salvador. Ele vive para sempre e só Ele é digno. Vamos declarar isso. Que o Cordeiro Santo de Deus, receba o sacrifício e a recompensa, Pai. Que o Cordeiro Santo de Deus, Senhor, receba a recompensa, Pai, do seu sacrifício, Pai, através de cada um de nós, Pai, através da tua igreja, Senhor Deus. Nesse momento, Pai, queremos orar, Pai, pela vida da nossa liderança, Senhor Deus. Que o Senhor venha estar guardando cada um dos nossos pastores, o pastor Marcos, a pastora Cristiane e a sua família, Pai. Que o Senhor venha com graça, Senhor Deus. Que o Senhor venha com amor, Senhor Deus, sobre a vida deles, Pai. Que em nome de Jesus o Senhor venha estar guardando a vida do nosso pastor Jaziel, da pastora Jerusa, Senhor Deus. Que eles venham permanecer todos os dias firmes, Pai, inabaláveis em Ti, Senhor Deus. Que eles sejam sempre fiéis ao Senhor, que eles sejam sempre fiéis aos ensinamentos bíblicos, Pai. Nós oramos também, Senhor Deus, pelo Centro de Adoração em Caruaru. Que o Senhor está fazendo que as células multipliquem, Senhor Deus. Que em nome de Jesus, nenhuma circunstância, Pai, que esteja acontecendo hoje, Pai, sobre o país, sobre o mundo, Pai, venha impedir, Pai, que a igreja avance, que a igreja cresça, Pai. Que em nome de Jesus toda frieza, Senhor Deus, nos corações cesse. Que em nome de Jesus, Senhor Deus, nada venha impedir, Senhor Deus, que as portas do inferno prevaleçam, Jesus. Nós te agradecemos desde já pelo que o Senhor tem feito, Deus. Nós oramos também por cada líder, Senhor Deus, de célula, por cada discipulador, Pai. Que o Senhor vai estar derramando graça sobre eles. Que o Senhor venha em nome de Jesus, Senhor Deus, está derramando uma porção, Pai, de ânimo sobre o coração de cada um. Que o Teu Espírito Santo venha em nome de Jesus, está trazendo um renovo, Pai. Aqueles que pararam por algum motivo, Pai. Que o Senhor venha estar trazendo um renovo aos nossos corações. Que em nome de Jesus, nada nos impeça, Pai, de cumprir a Tua vontade. Em nome de Jesus, nós oramos também, Pai, pela cidade de Caruaru. Que o Senhor venha, Pai, sobre cada lugar dessa cidade. Que o Senhor venha derramando graça, Senhor Deus, sobre a vida da nossa governante, que é a prefeita Raquel Lira, Pai. Que o Senhor venha dando sabedoria a ela, Pai, durante esse tempo de crise. Que em nome de Jesus também, durante o tempo de passar essa crise, Senhor Deus. Que em nome de Jesus, sabedoria divina, Pai, venha sobre a vida dela. Nós te agradecemos também, Senhor Deus, desde já, pelo que o Senhor tem feito através de cada pastor na cidade de Caruaru, através de cada homem e mulher que se levantou como liderança, Pai, nessa cidade. Que o Senhor venha derramando avivamentos, Pai, porção de avivamentos em cada igreja, Pai, em cada lugar, Senhor Deus, onde pessoas se reúnem no Teu nome, Pai. E que a gente veja, Pai, uma transformação genuína, Pai. Que em nome de Jesus não seja só igrejas grandes em números, Pai, mas que venha mudar essa sociedade, Pai. Que a corrupção acabe, Senhor Deus. Que as mulheres saiam da rua da prostituição, Pai. Que o Senhor venha devolvendo dignidade, Pai, a cada filho Teu perdido, Pai. Que em nome de Jesus
Saiba agora como contribuir com seus dízimos e ofertas. Através de transferência ou depósito bancário para a Caixa Econômica Federal, agência 0052, operação 003, conta corrente 1882, dígito 0. E não esqueça de enviar o seu comprovante através do aplicativo PagSeguro com o QR Code ou também aplicativo Prover, que estará disponível na loja virtual do seu celular e você usará o código da nossa igreja, CCA 2020. Se você deseja, você pode também entrar em contato com os nossos tesoureiros, Washington, Aline e Elizabeth. A graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Que maravilha, que poder, que privilégio estar presente aqui mais uma vez, nesse culto, nesse Tadel tão precioso, louvores maravilhosos. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de 2 Coríntios 8, onde o Senhor me levou a uma palavra de oferta. E eu quero compartilhar com vocês essa noite. Amém? 2 Coríntios 8, do 1 ao 7. Do 1 ao 7. Agora, irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia. No meio da mais severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade. Pois dou testemunho de que eles deram tudo quanto podiam e até além do que podiam, por iniciativa própria. Eles nos suplicaram insistentemente o privilégio de participar da assistência aos santos. O quinto. E não somente fizeram o que esperavam, mas entregaram-se primeiramente a si mesmos ao Senhor e depois a nós, pela vontade de Deus. E para fechar, o 7º diz assim: todavia, assim como vocês se destacam em tudo, na fé, na palavra, no conhecimento, na dedicação completa e no amor que vocês têm por nós, destaquem-se também neste privilégio, o de contribuir. Amém? Então, eu estava meditando nesse texto e Deus me chamou muita atenção, me levou a esse versículo, do versículo 2 e do versículo 7. No versículo 2 ele diz assim: no meio da mais severa tribulação. Ou seja, ele estava passando por uma crise. Aquele povo estava passando por uma crise. Que diz assim: e a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade. Então, a gente está passando por um tempo de crise, de tribulação. E o que eu quero levar à sua consciência nessa noite é que em meio à crise, a essa pandemia, que a sua fé e a sua fidelidade ao Senhor, ela permaneça, mesmo em meio às tribulações, mesmo em meio à crise. Então, que você possa permanecer-se fiel ao Senhor. A tua fé não está baseada, ou a tua fidelidade não está baseada no valor da sua oferta, nem no valor do seu dízimo, mas que você se permaneça fiel, mesmo na crise. Amém? E no versículo 7, todavia, assim como vocês se destacam em tudo, na fé, na palavra, no conhecimento e na dedicação completa e no amor que vocês têm por nós. E ele pede aqui, e ele fala aqui, destacando: destaquem-se também neste privilégio, o privilégio de contribuir. Então, que nessa noite a gente possa contribuir e entender que é um privilégio contribuir na casa do Senhor. Eu queria que você nessa noite, aí na sua casa mesmo, que você
levasse a sua consciência e, de fato, não deixe que as circunstâncias, que a crise leve a você a desistir, e que a tua fé e a tua fidelidade ela se esmoreça. Amém? Eu quero que, na verdade, você se fortaleça no Senhor e que essa palavra ela seja um norte para você também nessa noite, como ela foi para mim. Amém? Então, que esse privilégio de contribuir na casa do Senhor, você continue firme. Eu quero pedir nessa noite que você, se você puder ficar de pé aí na sua casa, juntamente com a sua família, se não, você curve sua cabeça, a gente vai orar pelos dízimos, pelas ofertas. Passou aqui anteriormente as maneiras pela qual você pode estar fazendo, contribuindo com o seu dízimo, com as suas ofertas. Amém? Então faça isso com muita generosidade, com muito amor no coração. Eu queria que você curvasse a sua cabeça e a gente vai orar junto. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, Senhor, por mais essa noite. Te consagramos, ó Deus, esse Tadel a Ti, ó Deus. Muito obrigado por tudo que foi realizado e tudo que ainda vai ser, Senhor, para o louvor da Tua glória. Eu oro, Senhor, por cada família, ó Deus, dessa igreja. Eu oro, Senhor, que o Senhor venha com grande generosidade, Senhor, para o povo, ó Deus, dessa igreja, da nossa cidade, Senhor. Aquelas pessoas, Senhor, que necessitam, Senhor, de contribuição, Senhor, de ajuda, ó Deus, nesse período, ó Deus, de crise, nesse período, Senhor, que as pessoas estão passando, Senhor, de pobreza, ó Deus, no nome de Jesus, que a Tua igreja se levante, Senhor, com muito amor, Deus, no nome de Jesus. Eu oro, Senhor, pelas pessoas que perderam seus empregos, ó Deus, que o Senhor restabeleça, ó Deus, que tudo passe, ó Deus, que essa crise passe, Senhor, e que nós possamos, Senhor, lá na frente, ó Deus, no nome de Jesus, testemunhar, Senhor, que o Senhor permanece fiel para conosco. Ó Deus, muito obrigado. Vem, Senhor Deus, sobre a nossa igreja, vem sobre as finanças da nossa igreja. Oramos, Senhor, por cada pessoa que tem sido fiel, pelas que, ó Deus, estavam esmorecendo. Eu oro por vigor, Senhor, no nome de Jesus. Oh Deus, em nome de Jesus, eu oro por empregos, Senhor, que abra, Senhor, porta de emprego, que não feche, Senhor, as indústrias da nossa cidade, do nosso estado, mas que abra, oh Deus, empregos para o Teu povo, oh Deus. É no nome de Jesus que nós te agradecemos por tudo, Senhor, em nome de Jesus. Amém. O Rei exaltado no céu, eu louvarei. Ele exaltado, para sempre exaltado, seu nome louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Seu santo nome, Ele exaltado, o Rei exaltado do céu. Exaltado, o Rei exaltado no céu, eu louvarei. Ele exaltado, para sempre exaltado, seu nome louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado
O Senhor é bom, amém, queridos? Ele é exaltado nos céus. Você pode dizer aí na sua casa, Ele é exaltado nos céus, amém? Vamos estar orando neste momento. Senhor, muito obrigado, Senhor, por essas canções. Muito obrigado, Senhor, por esse dia. Eu quero te agradecer, Senhor, por cada irmão que está nesse momento reverenciando o Senhor, ouvindo a Tua palavra, te adorando, Senhor, em espírito e em verdade. Sabemos que o Senhor é exaltado sobre a terra, o Senhor é exaltado sobre as nossas vidas, o Senhor é exaltado na nossa casa. E neste momento, Senhor, nós queremos ouvir a Tua palavra, Senhor, e abrir o nosso coração para receber aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Fica conosco, Senhor, nessa noite, fala ao nosso coração, nós queremos Te ouvir, Senhor. Nós decidimos inclinar o nosso coração para Ti, para entender aquilo que o Senhor tem, aquilo que o Senhor quer para as nossas vidas. Por isso, Senhor, nessa noite eu declaro sobre cada casa a manifestação da Tua presença, Pai. No nome de Jesus, que haja, Senhor, durante essa palavra, convencimento através do Teu Espírito, que haja reverência, que haja compreensão, Senhor, em nome de Jesus, e que haja quebrantamento nos corações. Pai, no nome de Jesus, fica conosco, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Queridos, eu vou estar continuando aqui no meu último tópico da palavra de domingo, né? Para você que não esteve domingo, nós falamos sobre quem é você em tempo de crise. E falávamos sobre, né, num texto que está em 2 Reis, capítulo 6, e nós lemos vários versículos, e eu não vou poder ler todo hoje. Mas depois você lê, se você não acompanhou a palavra do domingo, também você pode procurar aí no YouTube a palavra do domingo e ser abençoado, amém? Então nós vamos continuar. Nós falamos sobre a crise de Samaria, né? Uma cidade de Israel que foi cercada pelo exército do rei da Síria, os arameus, né? Invadiram aquela cidade. E o cerco foi tão grande, durou tanto tempo, que a cidade ficou numa escassez terrível. Foi muita fome, muita miséria naquele tempo. E durante aquela crise, muitas coisas, muitas lições nós pudemos aprender, né, de pessoas com títulos, de pessoas relevantes, de pessoas doentes, né? E a gente viu aqui a postura do rei, né? Então, só para nos lembrarmos, a gente viu que o rei de Israel, como ele ficou numa situação terrível, né? O rei ali, ele ficou muito contristado com a situação que estava acontecendo, porém ele culpou Eliseu, ele culpou, né, até o próprio Deus, como nós vimos na palavra de domingo. Ele perdeu a esperança, ele ficou arrogante. Vimos também o oficial do rei, que também estava junto com o rei e ficou naquele nível de fé igual. E eu falei exatamente sobre o fato de quando uma pessoa está incrédula, quando uma pessoa não tem fé, né, como ela contamina os outros que estão por perto. Então nós precisamos ter cuidado em relação às pessoas que a gente convive, né, para que a gente não seja contaminado pela incredulidade do outro. Vimos também atitudes de desespero, né? Vimos aqui o exemplo de 2 mulheres que, no meio daquela crise, elas fizeram uma aliança, né, que eu chamei de aliança com a morte, né, porque a aliança delas foi: vamos fazer o seguinte, a fome está grande, não tem o que fazer. Então hoje, uma disse para a outra: hoje eu cozinho o meu filho e a gente come. E amanhã a gente cozinha o seu. Irmão, veja que atitude de desespero, né? E eu falei sobre o que os filhos representam na nossa vida, né? O filho representa a semente, o filho representa a herança, o filho representa a promessa. Então eu trouxe aqui que aquelas mulheres, elas não comeram apenas o filho, elas comeram a promessa de Deus para a vida delas. Elas comeram a herança do Senhor, elas comeram a semente que Deus havia confiado na mão delas.
E a gente falou também um pouco sobre a aliança com a morte, né? E também encerramos falando sobre os leprosos, que eram homens que estavam ali, além de toda a crise instaurada em Samaria, ainda tinha o fato deles serem leprosos. Então, a situação deles ainda era um pouco mais agravante do que o restante do povo. Porém, foram esses homens que se arriscaram para sobreviver. E quando eles se arriscaram na tentativa de sobreviver, eles conseguiram trazer o que Samaria precisava. Eles conseguiram trazer o sustento, eles conseguiram, através daquela atitude de se arriscar, eles foram exatamente a resposta de Deus para a geração deles. E hoje eu queria encerrar falando sobre o profeta Eliseu. Então, aqui, 2 Reis, capítulo 6, versículo 32. Agora eu queria que você lesse juntamente comigo. Diz assim: ora, Eliseu estava sentado em sua casa, reunido com as autoridades de Israel. O rei havia mandado um mensageiro à sua frente, mas antes que ele chegasse, Eliseu disse às autoridades: aquele assassino mandou alguém para cortar minha cabeça. Quando o mensageiro chegar, fechem a porta e mantenham-na trancada. Vocês não estão ouvindo os passos do seu senhor que vem atrás dele? Então, que percepção Eliseu tinha? Eliseu era um homem tão incrível, ele percebia as coisas. Eliseu não era um vidente. Eliseu era de fato um profeta. Deus falava com Eliseu de uma maneira poderosa. Deus falava com Eliseu de uma maneira assim, tão singular, né? Que a gente vê com poucos, né? A gente vê com poucos Deus tratando como tratava com Eliseu. Então, o rei de Israel tinha ficado chateado com toda aquela situação, com toda aquela crise que Samaria estava passando. E ele já mandou um mensageiro na frente. E ele disse assim: hoje a cabeça de Eliseu não fica sobre os ombros. E quando o mensageiro estava chegando, o mensageiro foi na frente, o rei vinha atrás. E Eliseu disse: estão vindo me matar. Aquele assassino está vindo me matar. Mas sabe o que eu achei interessante aqui, que traz ensinamentos para nós? É que em tempo de crise, nós precisamos saber quem nós levamos para dentro da nossa casa. E a gente vê aqui que Eliseu, ele se relaciona com pessoas influentes. Se relaciona com pessoas influentes. Então, a gente viu aqui no texto, nesse versículo que a gente leu, versículo 32, diz: ora, Eliseu estava sentado em sua casa, reunido com as autoridades de Israel. Então, Eliseu estava na casa dele. Quem você tem levado para a sua casa nos tempos de crise? Tem pessoas que, quando está em crise, leva para a sua casa um que está pior do que ele. E aí começa a compartilhar, começa a chorar as mágoas, começa a dizer o tanto de porcaria que está vivendo, que está passando, que não está aguentando. E aquele outro que está numa situação igual ou pior, começa a trazer agora palavras que não vai edificar, que não vai tirar ele daquela condição de crise. Então, nós precisamos saber, nos tempos de crise, as pessoas que a gente consulta, as pessoas que a gente vai conviver, as pessoas... Gente, levar pessoas para a nossa casa fala de intimidade. Eu costumo levar para a minha casa pessoas que eu tenho intimidade ou pessoas que eu quero influenciar. Se eu quero influenciar uma pessoa, se eu quero desenvolver um nível de relacionamento com pessoas, eu começo a levar aquela pessoa para a minha casa. Mas eu não vou levar uma pessoa para a minha casa, ou pessoas para a minha casa, que sejam ou estejam piores do que eu, no sentido de onde eu esteja em crise, eu não estou conseguindo exercer influência na vida de ninguém, e aí eu levo as piores pessoas para minha casa. Eu jamais vou fazer isso. Se eu não estiver bem
para mim levar uma pessoa que não esteja tão bem, que esteja precisando de uma palavra, que esteja capengando, para eu levar essas pessoas para minha casa, eu preciso estar bem. Em crise, não. Porque senão, é aquela história que eu falei, né? Vai um caindo e puxando o outro. Então, eu tenho que levar... Ou eu levo pessoas que não estão bem, mas que eu estou, e eu vou influenciar aquelas pessoas e fazer com que elas se levantem, que saia da minha casa com um novo ânimo, com uma nova perspectiva, com uma nova ótica. Ou eu não levo. Se eu estou em crise, irmãos, eu preciso trazer pessoas que vão me ajudar. Sabe, quando eu estou em crise, às vezes acontecem situações, nós já vivemos situações na minha casa, na minha família, na minha vida pessoal com meu esposo. A gente já viveu coisas que a gente não tinha como resolver. Sabe o que a gente fazia? Pastor, está acontecendo assim, assim. E lá de Garanhuns, ele pegava a pastora Cristiane, pegava o carro dele e vinha de Garanhuns para a minha casa, para me ajudar, para ajudar o meu esposo, para ajudar a nossa família, porque nós não estávamos bem, nós estávamos em crise. Então, quando nós estávamos em crise, nós trazíamos pessoas de influência para nos influenciar, para nos ajudar, para nos levantar e dizer: vamos orar, você vai conseguir, vocês vão sair dessa, para nos dar uma palavra, sabe, para ler a Bíblia conosco. Mas tem pessoas que no tempo de crise não têm feito isso. Então, a gente percebe aqui que a crise estava grande em Israel. A crise estava grande em Samaria. Mas Eliseu estava na sua casa com as autoridades de Israel. Com as autoridades. Veja aí o que diz o texto. Vamos ler mais uma vez aqui. Ora, Eliseu estava sentado em sua casa, reunido com as autoridades. Então, queridos, nós precisamos estar bem atento em relação às pessoas que nós levamos para a nossa casa. Se você está vivendo uma crise no seu casamento, imagine, agora a pessoa está vivendo uma crise no casamento. Aí a pessoa chama para conversar uma pessoa que acabou de separar. Pensa na desgraça. O que é que aquela pessoa vai dizer? Aí a pessoa está com um problema financeiro terrível. Aí chama um que está mais quebrado, que deu golpe, que pegou empréstimo com a agiota. Aí vem aqui, aí traz para casa. E vamos conversar, porque eu estou assim: rapaz, olha, eu estava assim também. Eu peguei um empréstimo com a agiota. Eu sei que não é certo não, mas foi a única saída. E aí é de onde vêm os conselhos errados. Querido, se você está em crise, cuidado. Quem são as pessoas que você reúne? Não caia no engano. Ah, mas fulaninho é meu amigo, então eu vou abrir o coração com ele. Meu querido, tenha cuidado. Você que é líder, hoje é Tadel, né? Tadel, a gente gosta muito de falar para líderes. Você que é líder, você que é supervisor, você que é discipulador. Se você não estiver bem, meu irmão, chame seu líder para orar com você. Leve ele para a sua casa, porque ele é uma pessoa de autoridade sobre a sua vida. Mesmo que você, sabe, esteja assim, não esteja num dia bom, mas você creia: Deus, foi essa pessoa que o Senhor colocou sobre a minha vida, ele é a autoridade do Senhor sobre a minha vida, então é essa pessoa que eu vou chamar para a minha casa. E muitos não têm feito isso e têm ido de mal a pior. Então, chame pessoas influentes, pessoas que podem te tirar da crise, e não pessoas que terminem de te matar. Amém? Outra coisa que a gente aprende aqui com o profeta Eliseu, né, uma palavra profética. Eliseu era um homem que liberava a palavra da vitória, irmãos. Agora, não era aquela palavra de vitória de abra sua mão que Deus vai lhe entregar a chave, e parará, e sapateia para cá, e sapateia para lá, e ninguém vê nada. Sabe aquelas profecias de fogo estranho? Querido, Eliseu era um homem, ele era um profeta, mas ele era um profeta de Deus. Ele só falava, sabe, de fato, quando Deus falava com ele. E eu acho tão interessante isso.
E não tinha essa de passar a mão na cabeça ou dizer assim, não, eu vou liberar uma palavra aqui, porque não tem a ver com pensamento positivo. A gente percebe aqui que Eliseu disse, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor, no capítulo 7, versículo 1. Amanhã, por volta dessa hora, na porta de Samaria, tanto uma medida de farinha como 2 medidas de cevada serão vendidas por 1 peça de prata. Irmãos, a gente viu, né, no domingo nós lemos que a crise estava tão grande que as coisas estavam sendo vendidas por um absurdo. A gente viu uma caneca de esterco sendo vendida por 5 peças de prata. E uma cabeça de jumento, que até eu brinquei, eu digo, meu Deus, para que você viu uma cabeça de jumento? Enfim, deveria ser algo muito valioso. Mas estava sendo vendida por 80 peças de prata. Né? Então a crise estava muito grande em Samaria. As pessoas estavam morrendo com fome. Pelo histórico daquelas 2 mulheres que combinaram em matar o filho para comer, você já percebe o tamanho da crise. Eu não sei qual é a crise que você está passando, se é no seu casamento, se é nas suas finanças, se é essa crise que o mundo inteiro está inserido, se você tem sofrido os abalos dessa crise. Mas ainda não chegou, e em nome de Jesus eu tomo posse que não vai chegar ao ponto de pessoas terem que cozinhar os filhos para comer, irmãos. Que Deus nos livre desse nível de crise, porque aqui foi uma coisa assim que eu não tenho nem palavras. Quando eu vi o caso dessas mulheres, eu fiquei assim extasiada com o nível da crise. Mas essa palavra de Eliseu que amanhã, hoje está assim, mas amanhã vai acontecer uma reviravolta aqui e vai ser tudo diferente. Aí amanhã a provisão chega, amanhã a prosperidade vai estar instalado em Samaria. Não é porque Eliseu era aquele profeta da prosperidade. Não é porque Eliseu era aquele profeta que gostava apenas de dizer o que as pessoas queriam ouvir. Mas é porque ele liberava a palavra de Deus. Eliseu liberava a palavra de Deus, a palavra profética que vinha diretamente de Deus. Se fosse para dizer que ia morrer, ele dizia, vai morrer. Lembra do capitão lá, o auxiliar lá do rei, que o rei estava apoiado sobre o braço dele? Ele não teve fé para crer. E ele disse, nem que o Senhor abrisse as comportas do céu, seria possível isso acontecer. Eliseu olhou para ele e disse assim, vai acontecer, mas você vai ver com os seus olhos, porém você não vai provar do milagre de Deus, porque você vai morrer. Então a gente percebe que se era para dizer o que Deus mandava, não tinha tempo ruim com Eliseu. Se era para profetizar vida, ele profetizava. Agora, se fosse para dizer que ia morrer, se fosse Deus que mandasse, ele também dizia. Sabe por quê? Porque Eliseu não estava ali para agradar homens. Eliseu estava ali para fazer a vontade de Deus, para falar aquilo que Deus queria. Tem pessoas que querem ouvir o que quer. Se o líder chama para uma conversa e ele sente que a palavra foi um pouco dura, que não era o que ele queria ouvir, já faz biquinho. Já quer sair da célula, já quer entregar o ministério, já quer, sabe? Porque não era o que ele queria ouvir. Queridos, se nós somos boca profética de Deus na terra, nós temos que falar o que Deus nos manda falar. Eu não vou não. Aí Deus manda dizer, diga que se conserte, senão vai morrer. Aí eu digo, irmão, não tem problema não. Deus te ama assim mesmo. Ele disse, vinde como estais. Então venha do jeito que você está. Não! Se Deus mandar dizer que conserta, então conserta. Se Deus mandar dizer que vai ter bonança, vai ter bonança. Agora, quando Ele disser assim, ou você se conserta ou você morre, ou você conserta ou você morre. Então, querido, na crise que nós estamos vivendo, na crise que você está vivendo, porque cada pessoa tem crises, elas são individuais. A gente sabe que o mundo está inserido num contexto de uma crise
que atingiu todo mundo, porém, cada pessoa vivencia de maneira individual, porque nós somos seres individuais. Agora, a palavra profética, abrir a boca e dizer aquilo que Deus manda, tem que ter coragem. Porque aqui, Eliseu, no versículo 1 do capítulo 7, ele falou: amanhã a história vai ter mudado. Amanhã, na porta de Samaria, vai ter promoção. As coisas vão estar diferentes. Vai ter bonança, vai ter fartura. Era inacreditável, mas ele falou. Naquele mesmo minuto, o capitão duvidou e ele disse: mas você não vai ver não, você vai morrer. Ô pastora, como é que pode de uma mesma fonte jorrar 2 tipos de água? Não se trata de 2 tipos de água. Se trata de falar aquilo que Deus manda. No mesmo minuto que Deus me usa para dizer uma palavra para alguém, se ele liberar... Lembra do rei Ezequias? Deus disse a Isaías: vá lá no rei Ezequias, diga a ele que ele vai morrer. Isaías chegou lá: Ezequias, meu rei, olha, o Senhor mandou dizer: conserte a sua casa, porque você vai morrer. E quando Isaías ia saindo, Ezequias começou a orar, começou a colocar a vida diante do Senhor. Senhor, tu sabes, eu tenho feito isso, eu tenho agido assim, eu tenho feito isso e aquilo. E começou a derramar ali a vida diante do Senhor, virou para o canto da parede, começou a chorar, entrou em guerra ali com Deus. O profeta Isaías não chegou nem na porta do palácio. Deus disse: volta, vai lá e diz a Ezequias que ele vai viver mais 15 anos. Da mesma boca. O profeta só precisa ter uma coisa: intimidade com Deus. Quem recebe a profecia só precisa de uma coisa: coração contrito e quebrantado. E a gente percebe aqui que Eliseu falou. Queridos, ter voz profética não significa ter pensamentos positivos. Eu sou profeta, então eu tenho que ter um pensamento positivo. Queridos, é bom ter pensamento positivo. Nós precisamos ter pensamentos positivos. Agora, pensamentos positivos são necessários? São. Mas não determina a minha e a sua vida. Não determina aquilo que Deus quer fazer. Não determina aquilo que Ele vai realizar. Bons pensamentos fazem parte de uma vida cristã. O Senhor falou através do apóstolo Paulo em Filipenses 4:8. A gente sempre fala desse texto aqui. Que nós precisamos ter pensamentos de... pensar tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que é puro, tudo aquilo que é amável. Isso deve ser ocupar os nossos pensamentos. Isso é o quê? Ter pensamentos bons. Agora, não tem a ver com pensamento positivo. Ter uma voz profética significa ter relacionamento com Deus. Porque se eu não tenho um relacionamento com Deus, eu não sei ouvir aquilo que Ele está me falando. Se eu não tenho um relacionamento com Deus, eu não consigo discernir os pensamentos que Ele coloca em mim. Eu não consigo discernir o que é o meu pensamento e o que é o pensamento que está vindo de Deus. Tem que ter intimidade, querido. Tem que ter intimidade com Deus, tem que ter sensibilidade. Sabe, Deus fala, Deus todo momento está falando, todo momento Deus está liberando sobre alguém um soprar, trazendo algo novo, trazendo revelação. Mas se eu quero exercer esse dom profético, eu preciso ter sensibilidade, eu preciso saber que é Ele que está falando, eu preciso saber que vem dEle, eu preciso estar com os meus ouvidos bem aguçados, saber qual é a voz de Deus. Tem pessoas que não está conseguindo ouvir a voz de Deus. Deus está falando, mas está entrando pelo um ouvido, está saindo pelo outro. E só vê crise. Claro, se você não consegue ouvir a voz de Deus através da vida do seu líder, através da vida do seu discipulador. Aí tem pessoas que dizem assim: misericórdia, meu discipulador falou isso para mim, rogou uma praga. Não rogou uma praga não, queridos. Ele te falou algo que Deus gerou no coração. E de repente você viu que aquilo aconteceu. Você não gostou porque não era o que você estava querendo ouvir. E aí você diz que o discipulador isso ou que o líder é aquilo. Então você precisa estar atento. Deus usa pessoas. Aqui a gente vê que Deus usou a vida de Eliseu para declarar e liberar sobre Samaria aquilo que Deus iria fazer. E todos viram que de fato aconteceu do jeito que o profeta tinha falado. Eu lembro que quando John era pequeno, a gente já testemunhou isso aqui várias vezes.
A gente estava numa crise terrível. Zélia tinha 10 anos, Johnny tinha 5 e Gabriel era recém-nascido, tinha poucos meses. E a gente estava numa crise, irmãos, numa crise tão grande, meu Deus. Eu acho que uma das maiores crises que nós já vivemos. E um dia a gente estava tudo brincando na cama. A gente sempre gostava de, quando os meninos eram pequenos, ficar brincando em cima da cama. E de repente, John disse assim: painho, isso era um sábado. John disse: painho, segunda-feira o senhor vai comprar um carro. Segunda-feira o senhor vai comprar um carro. Essa história é bem famosa aqui na igreja, né? Muita gente conhece essa história. Segunda-feira o senhor vai comprar um carro. Como assim, irmão? Comprar um carro? A gente não tinha nem um pau para dar numa cachorra, que dirá comprar um carro. E nós já contamos muito essa história, eu não vou repetir tudo como aconteceu. Mas na segunda-feira nós compramos um carro. Não me pergunte como, mas foi o Senhor que fez. Nós não estávamos programando. Jamais tinha passado. Sabe aquela palavra que o Senhor diz assim? Aquilo que os olhos não viram, aquilo que jamais penetrou no coração. É aquilo que o Senhor tem. Gente, jamais aquilo tinha penetrado no nosso coração. Nós não cogitávamos. Era uma realidade tão distante. Era uma realidade tão distante. Não era uma coisa que a gente estava assim, né, juntando dinheirinho mesmo em meio à crise. Não existia nenhuma hipótese, não existia nenhuma possibilidade daquilo acontecer. Nós nem pensávamos, não sonhávamos com isso. Mas Johnny falou no sábado e na segunda-feira. No domingo aconteceu uma reviravolta lá. Na segunda-feira a gente estava comprando um carro. Deus usa crianças. Né, criança tem, Johnny ele sempre foi um menino assim, bem sensível, né, nessa questão espiritual. E Deus usa pessoas sensíveis, Deus fala com pessoas sensíveis, Deus usa criança, Deus usa uma canção. Se você estiver na condição de um coração sensível, uma música que você ouve, Deus fala com você e te revela coisas grandes. Mas se você não tiver, Deus vai continuar falando, e falando, e falando, e você não vai ouvir, e você não vai compreender aquilo que Deus quer para a sua vida. Querido, é possível viver fartura em tempo de crise. Nós só precisamos confiar no Senhor. Samaria provou da promessa do Senhor, né, a partir daqueles leprosos que foram lá se arriscar e trouxeram a prosperidade. Mas já era uma palavra que havia sido liberada pelo profeta. E do jeito que o profeta falou, aconteceu. No versículo 18, aqui capítulo 7, versículo 18 diz: aconteceu conforme o homem de Deus dissera ao rei. Amanhã, por volta dessa hora, na porta de Samaria, tanto uma medida de farinha como 2 medidas de cevada serão vendidas por uma peça de prata. Versículo 19 diz: o oficial tinha contestado o homem de Deus, perguntando: ainda que o Senhor abrisse as comportas do céu, será que isso poderia acontecer? O homem de Deus havia respondido: você verá com os próprios olhos, mas não comerá coisa alguma. E foi exatamente isso que lhe aconteceu, pois o povo o pisoteou junto à porta da cidade e ele morreu. Meu Deus. Senhor, eu não quero morrer por falta de fé. Eu não quero morrer por não confiar no Senhor. Quantas pessoas têm vivido a crise, mas quando a palavra de Deus vem, quando a profecia vem, quando Deus se revela através dos seus santos, a pessoa fica desacreditada e deixa de provar o milagre. Aquele oficial do rei, ele não experimentou o milagre, ele não provou do tempo de fartura, ele viveu a crise e na crise ele morreu, porque ele não confiou no Senhor. E aí eu quero perguntar, e você, na sua crise existencial, na sua crise, na crise que você tem vivido, na crise que você tem enfrentado, você vai se levantar como um profeta? Você vai superar a crise? Você vai viver as promessas de Deus para a sua vida? Ou você vai morrer como esse oficial? Porque todos os dias, o Senhor, por misericórdia, tem usado pessoas
para liberar a palavra de vitória. Mas muitos não têm crido e têm morrido. Eu quero orar pela sua vida nesta hora. E eu queria que você colocasse a mão no seu coração nesta hora e dissesse: Deus, tem misericórdia de mim. Me ajude a crer. Eu não quero morrer como aquele oficial, porque não acreditou na palavra do profeta. Eu não quero morrer como aquele oficial, porque perdeu a esperança, porque se juntou com quem não devia, porque confiou apenas no seu título, mas não confiou no Senhor. Eu quero confiar no Senhor de todo o meu coração. Pai, no nome de Jesus, eu quero orar nesta hora pelos meus irmãos. Eu quero orar por mim, por nós como igreja. E te pedir, Senhor, aumenta-nos a fé. Queremos orar ao Senhor como os discípulos oraram, aumenta-nos a fé. Senhor, muitas crises têm sido vivenciadas. Senhor, muitas crises têm sido, Senhor, vivenciadas pelos teus filhos, pelos teus amados, Senhor. Mas nós sabemos que as crises, elas vêm, Senhor, para nos aperfeiçoar. Elas vêm para nos trazer para mais perto de Ti. As crises, Senhor, elas vêm, Senhor, para revelar o nosso coração. Muitas vezes, revelar quem somos. E nós queremos, Senhor, pedir a Ti, nos ajuda a, em meio à crise, olhar para o Senhor, atentar para a Tua voz, atentar para os profetas que o Senhor tem levantado sobre a nossa vida. Senhor, que em meio à crise nós possamos abrir a nossa porta para receber autoridades do Senhor aqui na terra, para receber pessoas que vai nos levar para frente, que vai nos jogar para cima, que vai ter uma palavra de ânimo, Senhor. Nós não queremos nos juntar com pessoas que vai, Senhor, nos levar para baixo, que vai colocar mais desânimo na nossa vida e nos levar para a morte. Senhor, nos ajuda, Senhor, a ter uma postura diferenciada. Senhor, eu quero declarar sobre cada líder que está assistindo nessa hora, cada discipulador, cada supervisor, cada irmão da nossa igreja, Senhor, e os demais que estiverem assistindo. Eu quero declarar no nome de Jesus um novo ânimo. Senhor, que se levantem os profetas, que se levantem, Senhor, aqueles que irão trazer resposta para essa geração. Senhor, no nome de Jesus, muda circunstâncias, muda, Senhor, pensamentos errados, arranca de nós aquilo que não é teu. Senhor, nos faça, Senhor, fixar o nosso olhar em Ti, porque é de Ti, é do Senhor que vem o nosso socorro. Pai, no nome de Jesus, nós não queremos ser como aquele oficial que, porque ele não creu na palavra do profeta, ele morreu sem experimentar o milagre, ele morreu sem experimentar a prosperidade, ele morreu sem ter o direito, Senhor, de ver a situação da sua cidade sendo mudada pelo Senhor. Porque ele não creu. Não, Senhor, nós não queremos ser essas pessoas. Nós queremos ser pessoas que têm fé, pessoas que têm a esperança depositada no Senhor, pessoas que não se confundem, pessoas que mesmo na crise, Senhor, está indo de glória em glória, de vitória em vitória. É isso que eu declaro sobre a tua igreja. Que os meus irmãos se levantem e que eles caminhem em fé e que eles possam, Senhor, viver para ver a manifestação da tua glória, que eles possam viver para ver, Senhor, o sobrenatural do Senhor acontecendo sobre a nossa geração, sobre a nação brasileira, sobre as nossas vidas, sobre as nossas casas, sobre as nossas células. Senhor, mesmo que tudo esteja, Senhor, parecendo tão difícil, mesmo que as pessoas estejam se mostrando tão frias, tão indiferentes, muitos que estão desistindo, mas, Senhor, eu quero declarar, Senhor, sobre cada líder agora, uma nova ótica, uma nova visão, Senhor, em nome de Jesus, que eles estejam, Senhor, apegados a Ti com amor, que eles possam estar, Senhor, apegados a Ti, e que independente de circunstâncias, eles acreditem que amanhã será diferente. Amanhã o Senhor estará se movendo sobre a terra e derramando bênçãos sem medidas. Deus, em nome de Jesus, eu declaro sobre essa igreja o sobrenatural do Senhor acontecendo. Pai, no nome de Jesus eu oro e declaro, Senhor, a tua bênção sobre cada irmão, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Aleluia. Amém. Queridos, que bom ter ficado esse tempo com você. Estamos com muita saudade. Neste momento eu quero orar
pelos aniversariantes, né? Especialmente eu quero orar pela minha discípula amada, Amanda, que completou ano ontem, e eu quero declarar sobre a vida dela, a bênção do Senhor. Você também que completou ano hoje, ontem, você que está completando ano hoje, também eu quero orar pela sua vida, amém? Senhor, neste momento eu quero, Senhor, declarar a tua bênção sobre a vida dos aniversariantes da nossa igreja, aqueles que completaram ano ontem, aqueles que completaram ano hoje, estão completando hoje. Eu quero declarar sobre eles a bênção do Senhor. Deus, que o Senhor possa estar derramando sobre cada um, Senhor, alegria no espírito, paz, gozo. Que eles possam, Senhor, durante esse novo ano que começa, Senhor, que eles possam mergulhar mais profundo em Ti, ter experiências profundas com o Senhor. E que eles possam, Senhor, viver todos os dias o milagre do Senhor. Eu quero te agradecer pela vida de Amanda, por essa supervisora, uma discípula tão preciosa. Quero declarar sobre ela, Senhor, a abundância do Senhor. Quero declarar sobre a vida dela muitos filhos espirituais, mas também eu declaro sobre a vida dela a herança, a porção do Senhor, filhos naturais. Senhor, que ela possa gerar filhos, que ela possa ter descendentes no nome de Jesus, que ela seja agraciada pelo Senhor com um presente extraordinário da vida. Pai, muito obrigado pela vida de Amanda, por tudo que ela tem sido, por tudo que ela tem realizado, Senhor, no teu reino. Que o Senhor faça com que aonde ela colocar a mão prospere, aonde ela colocar o pé, que o Senhor possa estar dando a ela por herança. No nome de Jesus eu te louvo, Senhor, pela vida de Amanda e te agradeço no nome de Jesus. Amém. Amanda, Deus te abençoe. Você também que completou ano ontem e hoje, Deus te abençoe de maneira poderosa, em nome de Jesus. Amém? Aleluia, queridos. Nós vamos orar encerrando agora esse Tadel. Queria que você colocasse a mão no seu coração, se você puder, vamos orar. Pai, muito obrigado por esse tempo tão precioso. Obrigado pela palavra que foi liberada sobre nós. Obrigado, Senhor, pela tua presença nesse lugar, em meio aos louvores, em meio à tua palavra. Nós te agradecemos por tudo. Abençoa cada pessoa que está nesse momento conosco, cada família que está assistindo, Senhor, esse culto. Que o Senhor esteja abençoando toda a igreja, no nome de Jesus. Nos dê um restante de semana de vitória. No nome de Jesus, amém. Que Deus abençoe sua vida.